Olá, caros amigos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Para Além do Ringue. Um podcast que vai tratar e escrutinar todos os assuntos relacionados com as artes marciais e desportos de combate, com as suas figuras marcantes e principais intervenientes. Hoje temos aqui connosco... Temos aqui 3 elementos da Seleção Nacional de Kempo, por acaso são 3 elementos do Norte. Temos aqui um atleta... Muito bem representados. Sim, sem dúvida. Temos aqui um atleta que é o Ângelo, um atleta que já se destaca bastante a nível nacional, com muitos títulos, se calhar um dos que tem mais títulos para a idade dele, tem 17 anos. Temos também aqui o André é um atleta já com um currículo também bastante bom. E que é um atleta, aliás, o André tem 17 anos, que eu não tinha mencionado, e também temos aqui a Mariana tem 15 anos, uma atleta já para 15 anos com um currículo invejável, não é? Então, tirando isso, vamos conhecer um bocadinho estes intervenientes, vamos dar a conhecer um pouco de cada um, sendo que vamos fazer um bocadinho mais ênfase aqui ao Ângelo, porque é dos atletas da seleção que se calhar mais currículo tem, e tínhamos a maior parte das perguntas relacionadas para ele, e depois vamos meter aqui os nossos jovens convidados, ok? Porque o Ângelo sim, já está na seleção, já tem o seu lugar cativo, a Mariana também, o André está na seleção, vai fazer a primeira prova internacional este ano, então vamos saber um bocadinho mais como é que funciona isto, o porquê o Kempo, mas sem começarem a coçar a cabeça, vamos lá começar. Então, Ângelo, fala-nos um bocadinho, para quem não conhece, fala-nos um bocadinho de ti, ok? Mas em perspectiva desportiva, em perspectiva pessoal, uma coisa assim mais... Um bocadinho genérico, mas se isto é um programa relacionado com o desporto, mais para a parte desportiva, mas fala um bocadinho, faz uma pequena apresentação. Somos por aí, a minha vida gira à volta do desporto, não é? Então, é isso mesmo, o palco é teu. O palco. Pronto. O ringue. Imagina que vais fazer uma apresentação a uma miúda Não há disso. no âmbito desportivo e vais estar a conhecer. Então anda lá. Não dava, tinha que ser logo partir para a agressão. Não, mas... Isso são outros temas. São os temas. Então Ângelo, fala-nos lá um bocadinho de ti. Quem é o Ângelo? O desporto na minha vida. O Ângelo era um jovem miúdo que... Continua jovem, que idade tens? Eventualmente, mas outros pensamentos. Já amadureceu na cabeça dele. Outras maturidades. Outros andamentos, não é? Outras paradas. Era um jovem que sofreu. És daqueles que voam? Não, eu sou esquiando. Então anda lá, então vamos lá. Eu era um jovem que com cerca de 5, 6, 7 anos eu sofria de bullying na escola. E agora? E agora faço bullying. Então mais, eu sofria de bullying na escola, era uma coisa que mexia um bocado com o meu psicológico e mesmo com a minha forma física. E o meu pai... Ficavas muito negro. Exatamente. E o meu pai, dada a brincadeira, decidiu me inscrever, só pela brincadeira e por eu, de certa forma, superar isso e descontar a raiva. E lá fui eu, não é? O miudito com 7 anitos, sem saber o que é que fazia da vida, e a única coisa que eu tinha feito era natação e nem sabia nadar direito. Era estilo prego, não era? Certo, era. Mas mais submarino, que é sempre ao fundo. Lá fui eu, experimentaram umas aulitas e tal, comecei a levar no pelo a sério, mas pronto, era um desporto e já não era uma coisa grave. E com que idade é que fizeste a primeira aula? A minha primeira aula, salvo erro, já tinha os 7 anos, já tinha completado os 7 anos. Era se calhar na altura o mais novo da turma. Começaste logo aqui com o Ivo? Sim, foi logo. Também, isto, se não tivesse começado assim, acho que não estava onde estou hoje. Isso é verdade, também. Que não é? Pronto, levei um bom tratamento de choque intensivo. Convém dizer muito isso, senão as pessoas depois ficam com uma ideia errada. Não, mas as pessoas não podem ficar com uma ideia errada. Se querem chegar ao patamar onde eu estou hoje, tem que fazer por isso, tem que treinar. Comecei logo aqui com o mestre. Ao início era sempre difícil de adaptar, porque eu acabava o aquecimento, eu já estava roto, por mim já ia tomar banho para casa. Com que idade é que começaste? Desculpa. 7 anos. 7 anos. E andas há quantos anos? 10. Portanto, tens 10, dá 12 anos, não é? Estava a brincar contigo. Portanto, andas nisto há 10 anos. 10 aninhos, sim. Ok, continua.
E lembro-me que foi passado mais ou menos meio anito de treino, as coisas foram ficando a prumo e achámos por bem participar na minha primeira competição. Fomos logo para a Espanha, a um torneio, aquilo era tipo um Open em Espanha, e eu nem cabia dentro do capacete saía-me mesmo apertado ao máximo, as luvas era o triplo do tamanho da minha cabeça, e esse Open foi uma coisa também um pouco caricata porque eu cheguei lá, passei um dia inteiro à espera para combater o primeiro combate do dia e eu completamente nervoso, não é? Primeiro combate do dia não, primeiro combate desde a minha carreira, por assim dizer. Aí eu ainda não ambicionava chegar onde estou hoje, como é óbvio. Certo. Mas passei um dia inteiro à espera desse combate. Chegámos ao fim do dia, o pessoal já estava todo a arrumar os tatames, tudo para ir embora. E o meu pai, que tinha estado comigo nesse dia, lembrou-se e disse: então, e o meu filho não vai combater? Eu com o quilho aposto, capacete posto, há 4, 5 horas, à vontade. E acabamos por arranjar um combate com o outro colega, com o Nuno. Foi o meu primeiro combate, foi contra ele. E combatemos. Com um colega de treino. Sim, combatemos os dois. Pronto, para mim aquilo era miúdo, foi uma brincadeira fixe, fez-me ganhar se calhar aquele bichinho que foi ficando sempre. E sinto que esse combate foi se calhar o mais marcante de todos. Não o mais marcante a nível de reconhecimento ou assim, mas é uma coisa que foi uma coisa que mexeu comigo e que se calhar me levou onde eu estou hoje. Pois, porque foi o primeiro e Exato, foi o primeiro foi com uma e- pessoa que tinhas um carinho especial, não é? Exato. E fomos trocar uns carinhos, como era óbvio. Acredito. Certo. Olha, mas imagina, ou seja, tu estás a dar muitas cartas aqui no Q1, isso na altura foi em Q1, porque eu sei que tu já fizeste outras modalidades. Na altura nós começámos com o kickbox e salvo erro, essa prova espanhola foi Tu também foste campeão, certo? campeão invicto. Falamos um em bocadinho todas. sobre isso, kickboxing, todas as modalidades que fizeste, o percurso até aqui. Sim. Então se calhar vamos começar assim por um prisma mais Abrangente. focado. Sim. Eu comecei pelo kickbox, foram 4 anos, salvo erro, de kickbox. Eu participava sempre nos campeonatos regionais, passava sempre aos nacionais e participávamos na Taça de Portugal. Isso, em relação ao meu currículo de kickbox, eu sou um atleta invicto, não cheguei a perder em combates oficiais. Sou tetracampeão regional, tetracampeão nacional, lá está, aos 4 anos que participámos. Durante o meu percurso de kickbox, participámos também no Muay Thai, chegámos a fazer 2 nacionais de Muay Thai. Foi se calhar uma experiência muito boa da minha vida porque sempre adorei o estilo de jogo e nesses dois campeonatos nacionais sagrei-me também campeão dos mesmos, ou seja, torno-me invicto em Muay Thai, para já. Foi dentro disso, as Taças de Portugal, lembro-me que também cheguei a ganhar todas. Lá está, provas oficiais em kickbox, salvo erro, eu estou invicto. Houve, claro, algumas provas fora, galas e coisas assim, não me lembro ao certo quais, mas que cheguei a perder e isso é super importante no meu desenvolvimento, porque se eu me acostumar a ganhar, há de chegar o dia em que eu vou perder e se não tiver cabeça para continuar, isso pode ser o fim de uma carreira. E as derrotas, nós nunca podemos ver as derrotas como uma coisa má, mas sim como uma aprendizagem. Já há sempre relações positivas e negativas pelo que se faz. Muito bem. Bem, passado esse meu histórico no kickbox, encontramos o Q1, começámos a participar na WAC, foram os nossos primeiros campeonatos de Q1. Uma prova internacional. Que ano, lembras-te? 2016, salvo erro, que foi a minha primeira WAC, fiz 3 medalhas de prata. Esse foi em 2014. Foi qualquer coisa assim, 2016, Sim, não 2017. interessa. Fiz as Isso há alguns minhas, anos. fiz as minhas primeiras 3 medalhas de prata e isto era eu miudito, não é mesmo? Não é? Ainda tinha aquela mentalidade, pronto, prata está bom, está perfeito. Isso era campeonato do mundo. E sim, ainda era campeonato do mundo. E o que é que eu pensava? Não, a prata não é o meu lugar. E daí eu comecei a focar e a mentalizar que o meu lugar no pódio é o de cima. E já estavas um bocadinho habituado a isso, não é? Também, não é? Lá está, então é por isso que eu tento passar que as derrotas têm que nos trazer mais ambição, não propriamente deitar-nos abaixo ou fazer com que nós nos sintamos mal. Ou seja, essas derrotas se calhar levaram-me a ser e a ter um pensamento diferente sobre o primeiro lugar. Eu fui uma criança que, esforcei-me para isso, esforcei-me para chegar aos lugares de pódio e estar sempre lá em cima, mas eu querendo ou não, eu habituei-me a ganhar.
Eu habituei-me sempre a ganhar desde pequeno porque... Como eu costumo dizer, não é como cais, é como levantas. Exatamente. E se calhar... Quer vitórias, quer derrotas, tem relações positivas. E essas primeiras derrotas no campeonato do mundo, ok, eram Tornaram-te mais fortes. Foram-me tornando mais forte e mexendo ali com o meu psicológico, ficava sempre aquela coisinha. Tu perdeste ali, mas tu agora vais treinar o triplo do que treinavas. O teu treinador picava-te nesse sentido. Não picava e ele de vez em quando dava assim umas boquitas, tal, lembras-te de um lugar e que ficaste. Porquê? Porque ele também sabe que isso é uma maneira de me potenciar e de me fazer crescer. Porque lá está, e nós não podemos levar isso como uma forma de nos deitar abaixo, temos que levar isso como uma forma de ele disse isto, eu vou-me motivar, eu vou treinar o triplo, vou treinar o que tiver que treinar, vou deixar aqui o que tiver que deixar para chegar lá assim. Para chegar lá assim. E mesmo uma pessoa ganhando os combates vai sempre haver erros. Sempre haver erros. Lógico. E o trabalho, o que leva um atleta a ser um bom atleta é, no final dos combates, ver os erros. Mas tu filmavas, por exemplo, desculpa, eu era um atleta que filmava muito para tentar ver. Eu era aquele atleta que mal acabasse o combate, os meus pais, coisa de pais, gravavam sempre os combates e tal. Eu era aquele atleta que sempre que acabava o combate, gostava de ver. Certo. Gostava de ver, porque uma pessoa lá dentro... É isso, uma pessoa lá dentro tem uma visão diferente das coisas e para nós lá dentro, se calhar, naquela altura até não entrava aquele golpe, mas visto de fora conseguimos perceber que havia que treino a seguir às competições, muitas vezes nós íamos fazer isso, que era analisar a correção do que esteve bem e o que esteve mal. Eu estou-me a lembrar agora que no kickbox houve a prova, a tal prova do Ladies Open, que também... No kickbox, Ladies Open, Jovens Promessas, que também estou invicto nessa prova, nunca perdi. Tive um nacional muito caricato no kickbox, que foi quando eu fui operado a apêndice. Eu fui operado a apêndice. Agora mal algumas, porque o Ângelo era daqueles atletas, ainda agora. O Ângelo, mostra o teu dedo. O Ângelo é aquele atleta que se moveu. O Ângelo vai ter. É o carisma. Que é antes de antes de alguma coisa importante, uma prova muito importante, ele tem que arranjar uma maneira. Olhar dos outros também. Mas é que se calhar acaba por ajudar, porque eu lembro que o Ângelo, antes das provas importantíssimas, ele tem que arranjar sempre uma semana ou duas antes uma maneira de se aleijar. Mas isso lá está. Queres falar dessa da apêndice? Essa da apêndice eu lembro. A da apêndice é assim que acontece, quando um gajo está ali a aumentar a intensidade dos treinos e estamos também, mas a maior parte é que se calhar 80% das lesões dele não quero. A da apêndice eu acho que é uma história. À parte, o Ângelo era daqueles atletas que é, eu treino artes marciais, esportes de combate, ou desportos de combate, mas raramente se aleijava no treino, mas às vezes chegava ao treino todo esmurrado porque foi jogar futebol, ou caiu na piscina e não sabe como, não sei se te recordas, ou queres que eu fale? Mas foram sempre coisa dessas, nunca fui a pôr em prática o que tu mais te ensinou. Nunca. Isso eu ponho em prática contra os outros. No ringue com quem sabe, não é? Quem sabe, exatamente. Bater em quem não sabe, tem aí o chá, está bom. Exatamente. Mas a da apêndice foi uma história, é uma história que eu acho que tem um objetivo final, tem uma mensagem final que eu consigo retirar disso. Nós tínhamos o campeonato nacional e eu, cerca de um mês antes, um mês e pouco, fui operado a apêndice. Foi uma coisa assim, uma cirurgia de risco, porque já estava nos limites. Eu fui para a cirurgia, não sei o quê. Entretanto, os meus pais falaram com o mestre, avisaram do ocorrido. A recuperação da apêndice, eu tive que ficar 3, 4 dias no hospital internado, porque aquilo podia ainda estar... Aquilo foi 15 dias, uma semana a 15 dias sem treinar e ele... Eu fiquei 4 dias no hospital internado, porque pronto, aquilo podia não estar bem cortado, podia não estar bem. E depois disso foram cerca de 15 dias até tirar os pontos, e depois de tirar os pontos fiquei cerca de uma semana sem poder fazer grandes esforços, foi na zona abdominal, uma zona complicada. E entretanto temos a prova nacional e a questão do meu treinador foi: estás apto para ir lutar? E a minha resposta, como é óbvio, foi: claro que sim. Nesse dia pegámos numas ligas, as nossas ligaduras que usámos, foram 2 ou 3 ligas, salvo erro, e começámos a atar à volta da zona abdominal. Eu fui para o combate, lembro-me que fiz 2 combates nesse campeonato nacional, não levei um único toque na barriga. Se calhar foi obra de Deus, não sei. Ou se calhar foi o meu instinto de salvaguardar-me,
Sagrei-me campeão nacional. Lembras-te que idade é que tens? Que tinhas nessa altura? Já fui há algum tempo. Com datas, não é? Tinhas, se calhar, 8, 9 anos no máximo. À vontade. Lembras qual é que foi as primeiras coisas que fizeste quando acabou o combate? Foi abraçar o meu treinador e há uma foto icónica. Há uma foto Certeza. muito icónica, que é eu sentado na cadeira do ringue, o meu treinador assim que ia dar um beijinho na testa e eu com aqueles olhinhos de choro como quem? Eu estou a conseguir. Essa foto, eu tenho essa foto. Também tem guardado. Tá lá- Sabe, tá lá ele foi no do primeiro quarto. combate para o segundo combate. Não, essa foto, e lá está, traz um Parece estar no significado. quadro. Traz um significado muito grande porque Tem essa foto num houve quadro. uma mensagem muito grande que eu consegui retirar disso. E lá está, e se calhar tudo o que tem acontecido agora antes das provas leva-me um bocadinho a pensar nisso, que é quanto mais nos tentarem deitar abaixo, mais forte eu me vou levantar. E essa prova se calhar foi o início disso, porque agora lá está, não sei se é mal olhado, o gajo aleija-se sempre antes das provas. Mas a gente também precisa de algum mal olhado, não é? Claro, Ele só volta a bolsa, e a inveja vai existir sim. Pronto, Sérgio, muito bem. Vamos passar aqui um bocadinho a palavra aos teus colegas. André, queres-nos falar um bocadinho, depois disto, do que ouviste do teu colega, um bocadinho do teu percurso e dar a conhecer um bocadinho o André Pinto, para quem não conhece? Pronto, então, como já sabem, eu tenho 17 anos, chamo-me André Pinto, pratico desportos de combate há 9 anos, comecei com 8. Eu comecei porque eu via o meu irmão, a minha irmã e o meu pai em treinos de sandal, que faz parte do Kung Fu. E eu ia sempre aos treinos e gostava muito de ver, punha-me lá, pronto, era uma criança. Cativou-te. Exato. E eu comecei a admirar muito os desportos de combate e comecei a partir dos 9 anos no kickboxing. Também comecei no kickboxing, tinha 3 treinadores, um que era mais Três o treinadores? MMA. Sim. Já era quase profissional. Não, lá naquele sítio havia 3 treinadores, cada um tinha a sua especialidade. Especialidade. E nós também temos um bocado isso, mas sim. Havia um treinador que era mais derivado ao boxe, outro que era mais para o MMA e outro era o kickboxing. A minha primeira experiência lá foi muito boa. Comecei logo a gostar daquilo, interessei-me logo e é por isso que ainda continuo aqui, nunca E cá desisti está. de desportos de combate. Vou falar um bocadinho do teu, já falaste do teu percurso, um bocadinho do teu currículo, estás aí com as cores da seleção, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, a seleção para mim foi uma coisa que sempre me interessou, porque acho que não há nada mais gratificante do que representar As cores nacionais. as cores do nosso país. E eu sempre quis ser da seleção. Era um dos teus objetivos. Sim, era um dos meus objetivos principais para poder participar em campeonatos do mundo, Provas poder internacionais. poder viajar. Tu achas que aqui a nível nacional tens, para já no teu escalão, na tua idade, muita concorrência, pouca concorrência? Sim, há alguma concorrência. Para já ainda não sou o melhor. Mas é mais aliciante, ou seja, consideras já um dos melhores naquela categoria e achas que as provas internacionais podem dar algo mais? Sim, então acho que os campeonatos internacionais vão conseguir potenciar mais o meu desenvolvimento. Porque cá a nível nacional, claro que continua a ter adversários no Nessa futebol. altura, mas achas que já merece algo mais? Sim. Deixa falar com o teu treinador. É isso. E já agora, que títulos é que tu já conquistaste a nível nacional? Só estás na seleção nacional, tens que ser. Vários regionais, vários nacionais e já também já fui campeão da Taça do Mundo. Campeão da Taça do Mundo. E o Ângelo já foi campeão do mundo, certo? Sim, isso eu acho que depois vamos passar ali, vamos se calhar
falar agora aqui um bocadinho com a Mariana e depois voltamos ao Ângelo para aprofundar isso mais. Para ele, tens aqui a nossa canequinha para ver aí o bocadinho de água. Mariana, uma atleta da Seleção Nacional, tão nova, 15 anos, fala um bocadinho de ti. Eu sou a Mariana Castro, tenho 15 anos, já treino há 11 anos, comecei muito nova, entrei pelos desportos do pai, porque muita gente dizia que eu não ficava quieta, precisava de gastar as energias, e o meu pai na altura, como era o treinador, ainda é. Achou por bem. Hã? Achou por bem te colocar. Exato. E desde que comecei a fazer o meu primeiro treino, senti logo que aquilo era a minha vida, que eram os desportos. Então comecei a gostar bastante das experiências, assim, fiz a minha primeira competição aos 6 anos, foi o campeonato nacional, sabe eu? A partir daí fiz os campeonatos regionais, nacionais, fiz a Taça de Portugal, a BAC também, acho que foram as experiências incríveis. Porquê a seleção, Mariana? A seleção para mim foi uma oportunidade também, não só como conhecimento, mas como experiências. Achas que a nível nacional já não tinhas concorrência para ti e então a seleção, as provas internacionais poderia ser uma mais-valia? Acho que sim, acredito que sim. Quando fiz a minha experiência internacional, na seleção, representar o país. Quantas provas é que já fizeste? Queres falar um bocadinho sobre isso? Claro, Já tive contigo em algumas, que sou um dos Estiveste selecionadores. na primeira conclusão, estiveste na Taça da Hungria, já fiz. Fala um bocadinho sobre ela, o que é que tu achaste, o nível dos atletas, se conseguiste conquistar títulos. Eu sei, quer dizer, falar ali com quem não te Consegui conhece. conquistar, foi uma experiência incrível, foi um desafio grande para mim. Lembras com que idade é que foste? Com 12. 12 anos. Foi há 2, 3 anos, portanto. 2, 3 anos. Isso foi em que evento? Desculpa. Taça do Mundo da Hungria. A experiência foi incrível, a nível de atletas, a concorrência era espetacular, não tenho palavras suficientes para descrever, muito. E a organização também estava boa para mim na altura, eu achei, e foi divertido. Eu já me foi estou a uma experiência recordar incrível. desse evento. Tu chegaste ao pódio nesse evento. Cheguei. Conquistei um primeiro e 2 segundos. Foi Queres falar que modalidades é que fizestes? o Rumble. Ok, para quem não sabe, tens de explicar um bocadinho. Nós vamos ter dias ou mais para a frente episódios que vamos desmistificar um bocadinho isso. Mas na ótica, para quem nos está a ver, explicar que algumas são mais, por exemplo, depois vamos falar um bocado no número de combates que o Ângelo tem, e então é importante ele também explicar, ok, eu se calhar tenho 300 combates, mas os meus 300 combates parte em modalidades de plena velocidade e outras modalidades de ringue ou de potência. O Rumble não é assim uma prova que exige potência, era mais para soft, não valia certas. Mais de plena velocidade, Exato. pleno contacto. Não de pleno contacto, de plena velocidade, peço desculpa. Não valia só para a cabeça, por exemplo, tínhamos bastantes proteções. É uma prova mais para crianças e para a evolução do atleta. Acho que a contra que foi essa que eu fui classificada. Para excesso de potência. Já disse essa potência. Ok. Então não era bem um Defesa não Rumble fiz, não exagerei. O problema das provas internacionais, isso é um bocado o problema que nós temos das provas internacionais, é que muitas das vezes eles mudam um bocadinho as regras em função das necessidades deles. E eu fui classificada na altura porque eu tinha dado um rotativo nem acertei. Eu recordo-me Lá agora, fora, estamos eu a e o falar, teu pai também já tivemos casos assim semelhantes. Também lá não fora. me recordo É o foda-se ponto. se foi com o Ângelo ou foi com outro atleta que nós tínhamos, eu penso que foi mesmo com o Ângelo, numa prova, salvo erro, na Hungria também, e numa altura que estava muito frio, eles diferirem um golpe ao nariz do adversário, que supostamente era light, foi contigo, não foi, Ângelo? Sei que eles eram pequeninos, queres falar sobre isso? Desculpa, Mariana, já sabes. Estamos aqui na onda de falar das regras internacionais. Aquilo foi uma coisa mesmo absurda, estava um frio de rachar. Nós, Era em novembro ou dezembro, salvo erro. aquilo era um E nevava. frio de rachar. Nevava, que aqui o treinador está a falar, mas também fomos fazer uma visitazinha ao monumento e ele foi ver o monumento mais de perto. São outros à Isto é parte. depois as partes que vamos ver aí contarem as peripécias e aventuras de seleção e de equipa.
Mas pronto, nós começámos o combate, estava tudo tranquilo, tudo soft, e a dado momento não é uma pessoa também já tinha a mão minimamente pesada, mas foi um golpe mesmo Lembra-se com soft. que idade foi? Sabe eu? 9, 10 anos. Não, já devia ter mais uns 12. Aí Sim, foi sim, mesmo sim, a minha mas primeira ainda- prova internacional. Não, foi a segunda prova internacional. Foi a segunda. Então já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas foi- com 10, 11 anos eu recordo dessa prova. Aquilo foi mesmo estúpido, por assim dizer. Eu golpe. apliquei o direito e regressei a mão à guarda, não sei o quê, e do nada vem a árbitra a olhar para mim já a afastar-me, como se eu tivesse dado um valente entulho. Não foi. Foi um golpe soft. Mas como estávamos Ele a seguiu a achar- guarda também. Exatamente. Foi consistente. Ele abriu o lábio, tipo, aquelas gretas do frio, completamente normal. Completamente normal. Nada mais. E E a não deixa de árbitra, ser um desporto compacto. Não é? a árbitra começou a falar para mim, eu era miúdo, não percebia zero inglês, ela começou a falar para mim, eu fiquei assim a olhar para ela, o que é que eu fiz mal? Para quem não sabe, depois isto tem a ver, desculpa Ângelo, que é com as regras, para quem está-nos a ver e entender melhor, o que é, muitas vezes nestas idades é usada uma viseira, e em algumas provas internacionais essa viseira é retirada. Então o que é que acontece? Quando há frio e há esse contacto, aquela pancada seca, e com o frio que estava, é normal que aconteça isso. Eu lembro que não foi nada demais, nós chegámos a olhar para o árbitro, se calhar porque era um atleta da casa, o que é que estava a passar incrédulos, e o que aconteceu foi ele desclassificar-nos da prova. Eles lá tinham o vício de pegar nas bandeirinhas, estás a ver assim, tipo uma bandeirinha e começa assim a abanar a bandeirinha. Eu estava a combater, a árbitra E nós a ver central o que é que veio à se minha beira, passava. veio à minha beira, aquilo era, toda a gente estava nas bandeirinhas, estás a ver, eu virei-me para o treinador, que era para ele descodificar o que é que ele estava a dizer, que eu não percebia, não é? E cheguei ao fim e fui desqualificado porque abriu o lado. E eu fiquei um bocado pronto, não é? Histórias Não, e lá está. peripécias dos desportos de combate. É isto, não, mas aí está o facto de eu preferir fazer Também tenho disciplinas histórias competitivas. Mas quando abanavam para a igreja para o excesso de potência. Era quando vocês batiam com excesso de potência. Isso são as regras, que vai dependendo de modalidade para modalidade, e país para país, e vertente para vertente. Nesta situação do campo, eles faziam isso em taças do mundo, não é a Federação Internacional, que é a IKPF, era a UWKPF, acontecia isso. Portanto, Mariana, peço desculpa, agora continua. A segunda prova internacional foi na França. Fiz o meu gui pela primeira vez no treino. Que é um bocadinho do género jiu-jitsu, não é? Sim, foi. Para quem não conhece, Fiz também. como é que correu? Correu bem, mas senti que podia ter corrido melhor. Mas eu Ok. também não treinava o no-gi, aquilo foi Não mais uma estavas habituada. experiência, cima da habilidade. Podia ter sido finalizado e não fui, por sorte. Também faz parte. Também faz parte. Mesmo na França, eu tinha perdido 2 kg nas pesagens. Nós fomos correr porque nós estávamos à procura de balanços para saber e dava com peso a mais. Então não sabíamos ao certo. E nós encontramos aqui dentro de uma farmácia, vai ter balança que nós podemos pesar. Nós fomos correr à chuva, estava um frio desgraçado e como nós fomos jogar, toda a gente tinha perdido 2 ou 1 kg. Depois a terceira prova internacional que fiz foi na Suécia. Correu muito bem, fui considerada a melhor atleta Da prova. júnior da prova. Aquele escalão de idade. Fiz o meu primeiro knockdown. Boa. Com 14 anos. Fui com 14. Podia ter corrido melhor, porque também estava a jogar e acabava por cair. Ela Tinhas tanta aderência. Isso. Mas correu bem, na minha opinião. Então, resumindo, já foste a alguns países, ou seja, a Suécia, a Suécia, França e a Hungria. Muito 15 bem. anos. Já fiz também no campeonato do mundo que eu cá em Portugal há 2 anos. Ok. Taça do mundo. Estive lá Full contigo. no semi, fiquei em primeiro lugar no full e segundo no semi. Adorei as experiências e agora quero dar o melhor, os meus objetivos. E Quais são os teus objetivos futuros? mais Não recente, esquecermos de perguntar isso, depois vamos passar já ali outra vez ao André. É. os meus objetivos é conquistar o primeiro lugar no campeonato do mundo que vai haver agora. Que é este que vai haver agora. Ok. Esforçar-me sempre melhor para obter o máximo de resultados possíveis. Melhorar cada vez mais. Tanto nacional como internacional. Acho que são esses os objetivos. Ok. E que armas tens, por exemplo, para questão. Quais são as tuas armas para dares mais confiança, se calhar, aos selecionadores
e se calhar tentares potenciar ainda mais, porque tu com 14 anos eu acho que és uma das promessas a nível nacional, pela tua postura e pelo teu empenho. Isto, por exemplo, o full camp, que sei que é uma modalidade que tem mais a ver com potência, gostava de me focar mais nisto, gostava de... Acho que é o full camp e o submission. São aquelas que te aliciam mais e que estás mais à vontade. Mais à vontade. O submission para mim acho que eu gosto bastante de chão, gosto de estar ali a implementar, assim, fazer projeções, no full potência, claro. E se trabalhar mais naquilo e poder melhorar também. Ou seja, com 14 anos já queres potenciar as disciplinas de pleno contacto. Exato. Com potência. Muito bem. Sabes que isto depois é a realidade, porque depende de modalidade para modalidade e que depois mais nós vamos falar se calhar com o Ângelo e convosco, que nós estamos a falar com 3 camadas de formação, 3 júniores, mas que muitos de vocês Quase já sempre, têm... não é? Quase. já têm muitos combates ou alguns combates em potência e as pessoas não têm essa ideia porque, por exemplo, há muitos desportos de combate que é muito complicado à tua idade, 14, 15 anos, fazer esse tipo de combates. Por exemplo, tu achas que a nível... Primeiro, desculpa lá, Mariana, quantos combates é que tu tens, por exemplo, do full camp, que é uma das vertentes do potência que o camp tem? Não tenho muitos porque eu também não tenho adversárias que fazem full camp. Sim, isso é uma realidade. Nacional há poucas. É uma realidade. Isso é o medo. Mas, por exemplo, quantos combates a nível nacional e internacional já fizeste com 14 anos, que é uma idade muito tenra e desabrochar, já tens Acho que tenho uns 10 combates. 10 combates? Light, nem tens conta de light, não é? Light já nem tens conta. Leite? Light. Sim, de plena velocidade. Quantos combates é que achas que tu tens na totalidade? Não, diz aí um número, mais ou menos. Eu vou-te deixar pensar, porque nós vamos fazer essa pergunta depois aqui Mas ao Ângelo. se calhar ela sabe quanto é que fazes mais ou menos por ano. Por ano. Por ano. Sim, nós vamos fazer sempre essa pergunta, por ano, e quantos tens na totalidade? Quantos combates é que achas que fazes por Conta ano? com 20 para aí. Regionais, não, dá para quase. pensar. Regionais, nacionais, taças de Tudo. Portugal. Seguramente deves ter mais. 35, Mais, 45. mais. Sim. 30 a 40 combates. Por Eu ano. te vou falar por mim, porque às vezes em conversas, pede conversa com alguns colegas meus, eu já tive em mais modalidades, não é? Já tive ligado ao boxe, ao kickboxing, tenho ainda alguns atletas que às vezes fazem ambas as modalidades e agora mais dentro do campo e como selecionador e treinador de campo, mas também continuo a estar ligado ao boxe e ao kickboxing. E eu sei que a realidade, muitas vezes nas outras modalidades, para fazer 10, 15 combates ao ano, vocês têm que ser muito bons e ter muita sorte. E apanhar tudo o que há, ou seja, termos de galas, torneios, campeonatos, tudo. Mas aqui no campo vocês conseguem potenciar isso 3 ou 4 vezes mais. Eu depois vou pôr o Ângelo, que se calhar tem mais experiência a falar sobre isso, mas para ter uma ideia, tu consegues fazer num ano 30 a 40 combates. Estou a dizer porque eu tenho atletas que conseguem fazer isso até mais. Sim, porque tu fazes várias disciplinas, no campeonato regional, está com o submission, o light, fazes semi, és muito polivalente, fazes todas as disciplinas do ano. Portanto, vamos contar aqui que fazes 3 a 4 combates por disciplina. Não é? Contando isso ao final do ano, É muitos combates. E depois é isso que às vezes as pessoas não entendem, que é campeão. Mas já fez um combate? Não. Temos aqui uma demonstração de uma atleta com 14 anos que, ok, se calhar nas disciplinas de potência poderás ter menos, mas vão aparecendo. Vão aparecendo, que é isso que eu acho incrível no campo. É de tão tenra idade vocês terem um leque de opções tão grande. Por exemplo, André, na tua categoria, com que idade tens, André? 17 anos. 17 anos, mais ou menos a tua categoria de peso. Funciona mais ou menos ali de 5 em 5, não é? Mais ou menos com que peso é que fazes competição, André? Costumo competir mais ou menos com 73. É ali entre a faixa dos 70, 75, não é? Sim. Ok, para dar ali uma margem para quem não conhece os escalões de peso, entre os 70 e 75. André, mais ou menos quantos atletas é que tu costumas a apanhar? Por prova. Assim, eu não tenho mesmo a certeza, mas por exemplo, acho que o último regional, o último nacional que fiz, eu acho que só num dia fiz 10 ou 11 combates. 10 ou 11 combates, se calhar em 2 ou 3 categorias. Sim, 2 ou 3 categorias. Semi, tiveste por volta de quantos semi? Por exemplo, fizeste semi. Semi,
Pai 4. 4, depois light também aproximadamente isso, full já começa a descer. Full já deixa. Mas há de ser, Submission também faz dois. certeza. Talvez uma fase Mas eu recordo-me, por exemplo, de ver aí um campeonato nacional em que a vossa pole tinha, e tinhas tu se calhar fazer o escalão dos 14, 15 ou dos 16, 18 e vocês terem ali 5, 6 atletas e estamos a falar de 14, 15 ou 16, 18, já não me recordo, e 5, 6 atletas com um nível muito bom e a fazerem potência, a fazerem full camp, e que eu achava brutal, ok? Que eu não conseguia dizer quem é que ia ser campeão. E essa também um bocadinho a magia, e por isso também que estou um bocado ligado mais ao campo, porque acho que é brutal para as vossas idades. E desmistificado um bocadinho, tu achas que o full camp é violento? Não, assim, o full camp é o que eu mais gosto. É o quê? É loucura. É loucura? É fruta. E estamos aqui a falar de atletas da seleção, não é? Ou seja, porque lá outros atletas, mas eles vão programados para fazer uma, 2 disciplinas. Estamos aqui a falar em atletas que se inscrevem tudo e mais alguma coisa e sacam sempre o primeiro dos pódios. Isso já mostra muito a qualidade deles e o motivo de estarem na seleção nacional, não é? Tu sabes quantos, por exemplo, quantos combates fizeste, a pergunta que fizemos há um bocado à Mariana, quantos combates, tens uma ideia, mais ou menos, quantos combates fizeste por ano? Entre 40 e 50. 40 a 50. Eu aconselho-vos a começar a fazer o currículo. Vocês são novos, mas acho que isso é pertinente, porque vai-vos ajudar. E a nível, até agora, tens uma ideia de quantos combates. Portanto, falaste já tiveste no kickboxing. Portanto, num ano no kickboxing, quantos que... Lá está, fizeste competição no kickboxing, não é? Quantos combates é que tu chegaste ao final do ano e fizeste? Pai, 2 ou 3. 2 ou 3. E num ano bom. Ótimo. Ok. Eu lembro-me que em 3 anos de kickboxing não cheguei nem a um quarto do que eu fiz em meio ou um ano. Mano, se calhar fizeste em 3 anos de kickboxing e o que fizeste num campeonato regional. Simples. Então tu achas, Depois, num campeonato, num único campeonato. no vosso caso, na vossa idade, que o campo faz sentido na ótica de vos potenciar o crescimento mais rápido e sustentado? Ok? Nessa medida, por exemplo, o Ângelo, com o currículo que tu tens, queres falar um bocadinho sobre, já falaste um bocadinho que ganhaste, mas um bocadinho em termos de títulos gerais e os mais importantes, mas além de referenciar os títulos... Por aqueles que ele ambiciona ter. Sim, mas, por exemplo, imagina, para um atleta da tua idade, que ainda está o último ano no escalão júnior, ok? E que vais passar para sénior, que já ganhou um bocadinho tudo que havia para ganhar. Fala um bocadinho desses títulos que tu tens, a nível nacional e internacional, de uma maneira muito resumida, mas também a importância que eles tiveram para ti, para o teu crescimento pessoal. Opa, os títulos mais importantes que neste momento eu coleciono são, sem dúvida, os internacionais, mundiais, taças do mundo. Já são alguns, como estamos referindo agora desde pequeno, que já vou às taças do mundo na Hungria. Salvo erro, tenho duas taças do mundo na Hungria, todas elas sem medalhado. Depois disso, fomos à Tunísia, também estavas presente. Chegaste a ir uma vez comigo, talvez. Estávamos lá presentes. Foi um dos campeonatos mais loucos a nível de organização, por assim dizer, que opa, mudaram regras, mudaram tempos de combate. Então todos nós tivemos que ser um bocado kamikazes na maneira de jogar, porque nós preparámos para X, chegámos lá, apresentaram-nos Y. Então todos nós tivemos que mudar um bocadinho o nosso estilo de jogo. Mas se calhar essa foi das melhores provas que fiz. Em comparação ao ritmo ao resto do pessoal, porque de todas as provas que fiz, saquei todas o primeiro lugar, limpei aquilo tudo completamente. O que me marcou um bocadinho. Não, fui fazer a limpeza à casa toda. Aquilo ficou tudo limpinho. Pá, o que marcou aí foi que, na Tunísia, em relação a médicos, nós vimos lá o pessoal ir embora numa maca, uma tabuazita de madeira que eles tinham para lá, e a partir daí Recordas o que é que aconteceu quando chegámos a primeira vez ao pavilhão? Não. Que
tínhamos lá uns carros blindados. Parecia um Walking que Dead. estávamos no Walking Dead, sim senhor. E opá, aquilo foi um bocado Agora chato se começa para a parte nós. do médico, eu recordo-me, porque depois são as histórias que se cria aqui. Eu tenho aqui uma bandeira eu acho que se calhar lembra-se, uma bandeira aqui na sala, porque quem prestou o primeiro auxílio à atleta, e era uma atleta turca da casa, fui eu, porque o médico... Estou a falar da Tunísia. A Tunísia, peço desculpa. Sim, da Tunísia. Também fomos à Turquia. Fui eu que prestei o primeiro auxílio porque o médico estava a ver uma série no telemóvel e a atleta que ia da frente ele não prestava. Não prestava. E depois o O problema devido auxílio. E o pai, que era treinador, em consideração, veio-nos dar uma t-shirt, que costumamos a pôr aqui na academia, e uma bandeira em questão de homenagem e respeito. E agradecimento. E que de vez em quando ainda me mandam mensagens pelo Instagram e pelas redes sociais a perguntar como é que estão as coisas. Portanto, às vezes, para estes jovens da seleção, Isso também é o bem dos campeonatos internacionais. é o respeito, as amizades. Mas Sentes isso da Tunísia, vou só agora acabar aqui o ponto que eu ia falar. Em relação a isso dos médicos, depois surgiu um grande problema. Foi a minha primeira vez a participar em knockdown e eu sinto que foi tipo aquele upzinho no treino, como que vais fazer knockdown, uma coisa nova. Dá aquela aquela motivação mais garra. Dá aquela mais garra, aquela ansiedade, por assim dizer. Ou seja, tu, quando sabes dos perigos é quando te dá mais motivação. Ou algo Exatamente. novo, não é? Ou algo novo. Algo novo, ou dos perigos, de coisas. Pronto, é como eu costumo dizer, a adrenalina é um bocadinho o que me motiva. É o que te faz querer sempre mais. Exato, e nessa prova existia essa falha médica e o selecionador chegou a dizer-nos para não competir, porque era um risco, porque ia ser a primeira vez e se houvesse algo que Corresse mal. não íamos ter como proteger. E pronto, chegámos ao fim com consciência e acabei por ir lutar. Foi um minutinho de combate, eu dei ao atleta da casa e era a última prova do dia, já tinha ganho o resto e assim assumi as 4 medalhas de ouro nessa prova da Tunísia. Depois da Tunísia temos campeonatos do mundo cá. Taças do mundo. Chegou a haver um IKF cá, que foi... Europeu. Não, um IKF cá. Foi há 2 anos, salvo erro. Foi junto também com a Taça do Mundo. Há 2 anos ou há 3. Que foi o campeonato em que eu fiz mais combates em 2 dias, 3. Fiz cerca de 15 combates, 15 vitórias. Entre a Taça do Mundo, que eu participei em KMKO em sénior e tinha 16 anos. 16 anos. E em campo contact, também participei em sénior. Fiz essas 2 provas da Taça do Mundo, realizei o knockdown, o semi, o full, tudo provas de no potência, campeonato do mundo. Tudo provas de potência. Chegaste a extremo. O semi, que é a prova de velocidade. Fiz os 15 combates, ganhei os 2 cinturões do ringue, do KMKO e do Campo Contact. Fui ainda nomeado o atleta da prova do Mundial. E essa foi uma das que se calhar mais me marcou. Porque estávamos a jogar em casa e saber que homenageei e fiz as coisas da maneira certa para defender as cores nacionais. Sim, deixou uma grande marca e foi um grande orgulho poder potenciar isso. E vai sempre ser um orgulho poder carregar as cores nacionais ao peito, sem dúvida. Os atletas da seleção, se calhar, sim, já és um bocadinho um dos meninos bonitos, porque estás lá há mais tempo, mas se calhar dos mais medalhados. Mas muitos, não sei se consegues ter essa perspectiva, não sei se consegues ver isso, mas se calhar muitos colegas teus ambicionam chegar onde tu chegaste, não é? Não sei se tu tens aqui algum conselho para dares a esses novos atletas, quando digo novos, já são atletas bons. Mas Há sempre conselhos e há sempre coisas que eu lhes possa passar, que eu lhes possa transmitir. E eu procuro sempre isso e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou a primeira pessoa a ajudar. Não que eu saiba tudo, mas se tu sabes menos que eu, estou disposto a ajudar para que tu saibas o suficiente também. Sim. E, o maior conselho que eu tenho a dar é nunca olhem para aquilo que as pessoas falam de vocês. Olhem para aquilo que vocês querem, aquilo que vocês querem ambicionar. Porque para julgar ou pessoas para falar contra nós
vai sempre haver várias, mas só tu é que podes fazer por ti, só tu é que podes correr atrás do teu sonho, só tu é que podes querer e fazer. E claro que vai sempre haver pessoas contra ti, pessoas a teu favor, mas o que é que vais fazer em relação a isso? Vais desistir? Não. Desistir vai-te sempre custar um sonho e é isso que eu levo e é isso que me dá motivação, porque se é um sonho, vai custar, vai haver dias difíceis, vai haver tempos difíceis, vai haver fases difíceis, mas tudo isso só nos deve impulsionar e dar-nos mais força para continuar e nunca nos deixar ir abaixo ao ponto de desistir. Desistir tem que ser uma palavra negada, completamente, não pode existir essa palavra. Sim. Nós podemos fraquejar, podemos falhar, é normal, vamos crescer com isso, mas desistir é aquela palavra que nunca pode existir no teu vocabulário. E se um dia queres chegar a um patamar alto, nunca ligues àquilo que falam de ti e vai por ti, faz as coisas por ti, porque só tu é que podes saber o teu nível, só tu é que podes alcançar as coisas. Claro que é sempre bom ter alguém a apoiar-te, mas tens que pensar por ti. Se não tiveres ninguém para te apoiar, vais deixar de fazer? Vais desistir do teu sonho? Claro que não, vais atrás. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Vais atrás. Essa é das principais mensagens que queres passar aos jovens, que é ter uma mentalidade forte e correr atrás do sonho. 90% de um atleta, 90% não, é sempre uma relação 50-50, mas 50% de um atleta é o psicológico. E muitos deles não chegam a um nível superior ou não são mais por causa do psicológico. Têm um psicológico abalável. Todos nós nos abalamos e há coisas que ainda nos dias de hoje, sou jovem e o mundo que nos rodeia vai-nos sempre afetar, como é óbvio. Mas ter a cabeça no sítio. É isso, ter a cabeça no sítio. E a coisa que a mim me dá mais gosto e acredito que também dê a gosto a toda a gente que está aqui, é saber que há alguém a duvidar de nós e poder fazer as coisas e mostrar que eu sou superior a isso e chegar lá a trabalhar com resultados. Mostrar que eu sou melhor que isso. Porque é uma das coisas que eu gosto muito de dizer, que é trabalhar com resultados. Se vocês trabalham com resultados, ninguém pode apontar nada. Uma pessoa até pode julgar o que eu faço ou pela maneira como eu faço, mas se eu chegar ao fim e apresentar os resultados, o que é que vão falar contra? Certo. Que caiu do céu. Tu tens uma noção, por exemplo, aquilo que perguntámos aos teus colegas, quantos combates fazes por ano? Eu por acaso tive há pouco tempo a fazer o meu currículo. Eu tenho o meu currículo todo direitinho e vou sempre acrescentando. Quem é que te chateia para fazer isso? O meu pai. Mas não é só o que me chateia, eu gosto de ter o meu currículo porque de vez E em o teu quando... treinador não? O meu treinador chateia, mas o meu treinador, pronto, ele tem sempre lá aquela picazinha que é para um gajo fazer. Mas eu tenho o meu currículo todo feito, porque também para mim é prestigiante eu chegar lá, olhar, ver E um dia todo o mais meu tarde, percurso. não sabes... Não sei se ainda vou estar cá, eu ambiciono estar cá e continuar a fazer os esportes de combate ao mais alto nível, ao mais alto patamar, mas de qualquer das formas é uma memória, é uma lembrança e querendo ou não foi o que construiu a minha infância, a minha vida de jovem e é um legado que eu quero deixar para muita gente porque sinto que é importante. Queres servir de inspiração para... Exatamente, por muito que eu até não leve isto até ao fim da minha vida ou que a minha carreira futura de profissional Quando dê puderes, certo. queres marcar uma geração. Exatamente, eu quero marcar uma geração para mostrar que os esportes de combate são solução para muita coisa. E quantos combates, diz lá Ângelo, Ora então, achas eu estive que a fazer fazes uma média, em média por ano? em média por ano, claro que se for contar com as épocas que eu só fazia kickbox, a média... Não, estamos a falar agora, por exemplo, nos últimos 2 anos, últimos 3, 4 anos, uma média de 50 a 60 combates por ano. nacionais e internacionais. Nacionais e internacionais. Agora, Ângelo, por exemplo, nesses 50, 60 combates, diz-me, por exemplo, qual o rácio, qual a medida, por exemplo, que é para quem está lá em casa perceber, não é? Porque se nós falarmos nos termos técnicos, muitos não vão entender. Por exemplo, nesses 50, 60, diz-me quantos vertentes se calhar são light ou quantos é que são potência? Um meio-meio? Seria meio-meio, mas se calhar eu jogava mais em 65% de combates de potência e os outros 35% de combates de light e combates leves, por assim dizer. Pá, isso se calhar não estou um bocadinho... Desculpa, Ângelo, nestes 3, 4 anos tens uma noção, porque se calhar se estivesse a fazer um currículo e sei de fonte própria, tens uma noção um bocadinho de quantos combates estamos a falar, 3, 4 anos, vamos fazer os últimos 3 anos,
de 50 combates ao ano, 150 combates, tens uma noção de quantos ganhaste e quantos perdestes? Opa, eu se calhar aí será mais fácil eu fazer uma cotação total e falar se calhar do recorde. Que eu não sei em relação a fontes públicas, mas eu devo ser dos atletas a nível nacional com os melhores recordes amadores. Eu gostava de passar isso para o público, para eles perceberem o que Estás à vontade neste podcast, é para isso. o que realmente É acontece. desmistificar um bocadinho. Eu fiz as contas em casa, eu estive a fazer as contas, a final de cada época, eu ia apontando, por exemplo, fui ao regional, fiz X combates e apontava à frente. Fiz, cheguei ao fim no outro dia, depois do campeonato regional, cheguei ao fim, fui fazer as contas, em relação, isto é, o meu currículo tem provas oficiais, galas e assim nunca fui contando, estou a falar de provas São oficiais. provas que contam também. Sim, Sim, mas se é uma se é aquelas Provas coisas- oficiais é aquelas coisas que uma e pessoa contabilizáveis. não conta. Eu estou com cerca de 294 combates e eu com 276 vitórias. Ou seja, isso dá cerca de um recorde, uma taxa de 95% de vitória. Ok, Mais coisa, menos muito coisa. bom. Sim, muito bem. E Tendo em conta que muitos deles São como estava a combates dizer, são provas nacionais e internacionais. Internacionais, Há quanto sim. tempo é que tu estás na seleção? Tens uma ideia? Porque eu sei que já fizeste muitos combates internacionais. os meus... E parte dessas derrotas 12. também são em combates internacionais. Sim, e depois eu gostava também de falar para passar uma mensagem aí ao pessoal do que aconteceu na última época, no último internacional. Então, queres falar sobre isso? Foi uma situação que me abalou um bocado. Menos boa. Menos boa, mas lá está, faz parte do percurso e nunca podemos desistir. E se eu estou aqui outra vez, foi porque tive cabeça para isso. Muito bem. Eu tive uma situação complicada, eu fui para o campeonato do mundo na Turquia, foi o ano passado, só Ano passado. adversários alto nível, atletas muito bons, muito treinados, Estás a mas falar lá em está, disciplinas de potência. Atletas de alto nível. Já tem carreira profissional. Sim, Exatamente. isso é importante Isso diferenciar. é uma realidade que nós encontramos muito nos campeonatos do mundo, que muitos atletas já têm uma carreira profissional e, por exemplo, para eles aquele mundial é como para nós ir aqui a um regional, é para ir rodar. Eles vão a um mundial, que para nós é a prova rainha, eles vão lá só na desportiva, só para ir fazer... Eu recordo-me Os caras são lanzinhos. pagos para fazer só Eles são aquilo. pagos para fazer só aquilo, exatamente. Eu recordo-me, peço desculpa, que pronto, eu, o Ricardo e aqui as jovens, eu ainda estou na seleção como treinador, já fui também atleta. Também já Um bom atleta. Sim, sim. acho melhor treinador do que atleta e considero-me, mas sim, fiz a minha cota à parte. Depois nós também vamos falar um bocadinho sobre eu e o Ricardo, mas o Ricardo também já foi atleta da seleção e nós já deparámos muitas das vezes em encontrar atletas de grande gabarito a nível internacional. Por exemplo, eu recordo-me agora estar aqui a falarmos, não é, sobre isto e estarmos a ver uma altura, ainda era o Ângelo pequenino, se calhar nas primeiras provas internacionais de campo que a gente foi, e ter visto lá, recordo-me duas mulheres que nós estávamos a ver o combate e achámos muito interessantes, e no ano a seguir onde é que elas estavam, Ângelo? Estava num dos grandes palcos do UFC e uma delas chegou a lutar contra a nossa atleta da seleção também. E nós vemos às foi vezes- uma discrepância enorme, lá está a experiência, nota-se. Inclusive eu lembro de ver atletas que estavam no K1 ou que estavam no grandes palcos da Glory e por aí fora, muitas vezes a utilizarem estes palcos para virem rodar. Nós temos atletas romenos que estão às vezes em grandes palcos internacionais de kickboxing e que utilizam o Kempo para vir rodar. Da mesma maneira que o Kempo agora está a utilizar esses palcos também para dar a rodar os atletas. Certo. E pronto, é um bocado a mensagem que muitas vezes não se apercebem disso. Claro. Mas muita estes gente campeonatos, pensa que à chegamos parte, lá servem. e olhamos para o lado, damos uns choquitos e está a ganho. Mas não é bem assim. Mas continuando, a situação da Turquia e é uma mensagem muito importante para toda a gente, principalmente pessoas que, lá está, que pensam em desistir dos sonhos. Na Turquia eu enfrentei, se calhar, o maior choque da minha carreira, por assim dizer. Da minha carreira, entre aspas, não é que a minha carreira ainda está a começar. Até agora, Já exatamente. tens 10 anos. 10 anos de carreira. Mas lá está, a carreira Sim, irá sim, começar sim, agora. estamos a iniciar. Isto é tudo aquecimento. E são os aperitivos. Desde o início São os até agora aperitivos. marcou-te, não é? Exatamente, foi se calhar das coisas que mais me marcou. Conta Eu lá. fiz uns combates fiz 2 combates de submission, tudo bem, tudo tranquilo. Fui a seguir fazer a disciplina de velocidade, o semicampo, tranquilo, sagrei-me campeão do mundo
E depois tínhamos aquilo que para mim é... Pronto, já está como o André estava a falar, é a fruta, é o que nós gostamos, é andar à fruta. Muita coisa pode acontecer. Sabem que quem está do outro lado, quem está ligado às artes marciais, para os combates, isto é da gira, é quase consensual. É fruta. É consensual. Mas quando tivermos aqui alguém do kickboxing, Vou falar do Cristiano Ronaldo, é o sim. é quase Nós isso. é a fruta. Não sabe, Mas muita gente, lá está, não vai perceber, mas quando nós tivermos alguém aqui do boxe ou do kickboxing, são termos técnicos que a gente brinca e que são perceptíveis. Vamos à fruta. Mas então, estava a fazer o full campo, defrontei um atleta turco, salvo erro, um atleta bom, tinha a sua Turco, um experiência. romeno e depois, Não, final... não, foi o romeno primeiro, depois o Sim. turco e depois, durante o combate com o turco, lá está, podemos passar à frente da parte do romeno, fui no combate, tudo bem, ganhei. Chegou à parte do turco e foi a cerca de um minuto de combate, 30 segundos de combate. A minha lesão no ombro foi ressentida. Pronto, Portanto, uma lesão que já tinhas contraído uma lesão que antes. já tinha tido um pequeno. Já tinha sentido um pouco essa lesão e ali foi se calhar o choque total da lesão. Lembro-me de olhar para o canto e o meu treinador perguntar se estava tudo bem e é isso que eu quero passar para vocês, que é a mente de um atleta. Eu olhei para ele e disse, faltavam cerca de 2 minutos e meio de combate. Eu podia muito bem pegar e não aguento mais. Desistir. Não dá. Mas lá está, é o que eu vos digo. Tiveste A adrenalina nos ombros. cativa-me. A adrenalina E cativa-me. tiveste nos ombros o peso, eu estou a representar A uma gente seleção, quando uma está ali, está a dar nação. tudo por tudo. E tu mais viu-me outra vez tipo a ruptura de ligamentos. No início do combate, mas acabei. Isso Eu rompi os é ligamentos. aquela cena que nos cativa. Porquê? E depois o facto de eu estar a representar as coisas, estar a representar Portugal, eu tenho que ser forte. Isso mexeu com a minha cabeça e eu disse, não, vou até ao fim. Levei o combate até ao fim, Essa é a minha. ganhei esse combate, meias finais, e Eu esse recordo-me que os últimos 30 segundos foram complicados. os últimos 30 segundos desse combate foram porque o corpo já estava a sentir demasiada lesão. E a boa projeção que Eu eu levei recordo. mais uma projeção e voltei aqui por cima do braço. O braço já estava completamente danificado. Mas lá está, pus-me a pé, 30 segundos, lágrimas nos olhos. Tudo bem, o caminho era para a frente. Cheguei ao fim do combate, sagrei-me campeão. Ganhei o combate, Ias passar a final. ia passar à final. Como é que é a tua mente? É saberes que estás ali quase a chegar ao combate principal, ou chegaste ao combate principal e saberes que era aquilo que tinhas que dar tudo por tudo e que Não podia continuar e achávamos todos por mim não continuar. E foi isso que mexeu mais com a minha mente. Eu lembro-me que depois desse combate, depois de acabar a meia final de eu ganhar, eu não tinha cabeça para nada. Ninguém podia falar para mim. Eu estava completamente de cabeça perdida porque Aquele salvo erro era uma final com um era com o russo, russo, 5 que atleta tinhas russo, entretanto encontrado noutra disciplina, que foi no SMIC, que tinhas ganho e aquilo, isto é para as pessoas perceberem que ele já estava, eu sei que foi eu que fiz os cantos picardia. neste Mundial, como selecionador, como treinador da seleção, e aquilo já estava picado. O atleta já estava russo aquela picardia. era o cabeça de cartaz, era o atleta mais forte da polo. Era o Então atleta mais já forte estavam da ali polo, picados. era mais um daqueles que já tinha as suas provas profissional, estás a perceber? E nós Mas tudo tínhamos bem. visto, e depois achámos engraçado que quando eles pegam, para as pessoas perceberem em casa, não é? Quando eles pegam lá uma categoria, eles levam de início ao fim. E o atleta russo tinha jogado antes do Ângelo e tinha dado um KO, salvo erro, logo ao primeiro minuto, um minuto e tal, e estava fresco. Sim. E estava a ver o nosso combate. E E o Ângelo viu-me mal. Mas pronto, chegou ali ao fim, de consenso, não sei o quê, não vais combater. Eu recordo-me, desculpa, porque esta parte são Sim, importantes sim. passar por lá, eu recordo-me de estar o Ângelo os últimos 30 segundos, ia sair quase em lágrimas, e quando veio, a primeira coisa que fizemos foi eu peguei em ti e fomos para um sítio escondido. Fomos lá para trás dos placares. São os bastidores que nós queremos mostrar. Exato, Porque eu recordo-me que estava, Não é eu tudo do canto, bonito, não é? eu tinha visto o atleta russo a ver, porque ele tinha dado um KO antes, Ficou e então lá, ele estava a ficou ver, lá. porque ele sabia que tu ias ser o atleta mais forte e que ia ser uma guerra. Então eu sei que a primeira preocupação que nós tivemos enquanto staff, enquanto equipa técnica, foi pegar em ti e avaliar o estrago. Aquilo E que se nós conseguias. fomos lá para trás, tinha aqueles placares. Nós tínhamos 2 minutos. A coisa da prova, nos reclamos da prova. Nós 2 pegámos, minutos fomos para lá te para trás. recuperar. Não sei se tu recordas, tu em lágrimas, e nós a tentar ver, analisar em menos de um minuto se dava, se não dava, o que é que íamos fazer. Olha, de início chegámos ao consenso de que pronto,
tinha que abdicar da prova. Que não valia a pena pôr Pá. em risco a tua integridade física. É impossível eu conseguir explicar o aperto no meu coração disso. Deu, claro. Pá, foi passar, minha maior preocupação, ligar à minha mãe. Porque ela estava a ver naquelas câmarazinhas bonitas Sim, e viu que não a sair em lágrimas. Dá para ver em direto, sim. E eu liguei à minha mãe. Mas é essa coisa que é quando estamos fora, temos cá os nossos a sofrer, não é? Exatamente, isso para mim é pior. Eu até prefiro me aleijar, mas ela esteja lá, pelo menos viu como é que foi. Agora, ver em casa e eu estar a não sei quantos mil Ela quilómetros estava a ver em dela. direto. Estava. Essa prova sim, intensa. Eu lembro-me de ligar, ela a chorar, eu a chorar e tal. Coisas normais, a minha mãe Sim, preocupa-se claro. comigo. E sabe a importância E a disso importância, em ti, porque os né? pais são um pilar fundamental. Exato, e eu agradeço por isso, e eles sabem bem disso. E pronto, isso mexeu mais comigo e tal. Fui passando o resto da prova, aproveitando o resto dos dias. E o maior choque foi quando eu comecei a fazer o tratamento, para perceber o que é que realmente tinha no ombro. Nós tivemos um campeonato nacional, e eu fui participar mesmo no campeonato nacional. Mas quanto tempo é que? Duas Duas Foi semanas ou semaninhas. 3? Eu, ignorei, Supostamente ignorei, estava recuperado. Estava supostamente bem, não sei o quê. Voltei ao campeonato nacional e... Mas tínhamos feito uma avaliação antes prévia, não é? Sim, Uma tínhamos feito a avaliação prévia. Se mudava. E mesmo... Percebe? de Porque qualquer nós forma, precisamos perceber, passar por lá, porque Exato, depois de uma eu- lesão dessas, é sempre importante perceber, ok, dá, é plausível, não exato, é? exato. E eu tomei, em conjunto com o meu treinador e em conjunto com os meus pais, tomei por mim. Tomaram a decisão, Tomamos a ok, decisão, vamos arriscar. Vamos arriscar. Porque depois da prova do Nacional, não havia mais nada. Sim, havia um período de havia um paragem. período de paragem, mas e lá a está, recuperação havia galas, lógica. e havendo assim, mas eu poderia abdicar das galas, agora não poderia abdicar de um campeonato do mundo, por exemplo. Claro. Então, E o Nacional é sempre aquela prova que vocês gostam Importante de manter aborda os melhores atletas. a nível Certo, nacional. o currículo e manter o nível, não é? Então nós fomos e voltou a acontecer o azar de ir tudo abaixo, toda a recuperação feita. Então a partir daí eu comecei a tratar. Estavam tão parado a tratar, não é? Fiquei cerca de 3, 4 meses sem fazer um único treino. Os treinos que eu fazia Quanto tempo, era desculpa? 3, 4 meses sem fazer um único treino. Mas ao fim e ao cabo, o que é que tinhas aí em específico? Eu consegui fazer uma grande luxação entre os tendões, 2 tendões do ombro completamente afetados, e havia uma discrepância muito grande havia uma falha dentro do meu tendão. E fui fazer uns tratamentos com agulhas e dar uns choques de ligação ao cérebro para ir produzindo mais, para conseguir fechar ali aquela fissura. Sim. Foi fechando, tratamento atrás de tratamento. E depois foste fazendo alguns treinos Mas específicos, de Tu achas recuperação. que isso foi derivado de desgaste ou foi mesmo naquela competição? Desgaste. De seres tão ambicioso e treinares muito? Exatamente, porque e é muito, E não muito ter normal recuperado, se calhar, aquela lesão que havia e foi aquela dor que eu piorando. senti na hora, se calhar se tivesse recuperado mais um mês, se tivesse ficado mais um mês parado. Aquela segunda prova, se calhar calhar, tinha tinha ficado ajudado, não é? Exato. E a mensagem que eu vos quero passar é que eu passei os piores 4 meses da minha vida. Passaste do céu ao inferno Em tão pouco tempo. e conseguiste levantar. Lá está, aquela mensagem que passámos há um bocado, não é como cais, é como tu levantas, não é? E passei os piores 4 meses da minha vida, eu não fazia um treino. Eu vivo para treinar, é a realidade. Eu se passar uma semana sem treinar, eu dou-me maluco. Os meus pais sabem disso, eu dou-me maluco em casa, eles não conseguem aturar. E eu vi-me. A minha mulher dizia o mesmo. Eu vi-me a ficar. Quando vou de 4 férias, meses. ela diz, vai, sai, Vai você, porque vai eu fazer não uma te consigo aturar. Eu fiquei 4 meses impossibilitado de fazer Aquilo que amas. aquilo que amo, aquilo que me deixa bem, que me deixa feliz. Isso mexeu muito com o meu psicológico. Andava em alturas que eu andava em baixo, ninguém podia falar para mim, não conseguia reagir, não conseguia Andaste estar 4 bem. meses com o período. Pior que isso, eu estava a entrar já numa fase de Estamos a menopausa. brincar, Estava a estamos a entrar numa brincar. fase já de menopausa mesmo, aquilo estava mesmo crítico. E depois, a melhor sensação que eu tive, depois disso, aquilo era quase como uma montanha russa, eu estava a cair a pique e, querendo ou não, ver o tempo a passar e eu via os tratamentos a terem que ser mais intensivos para melhorar, eu cada vez mais pensava na possibilidade de, e se eu não puder voltar? E isso é que me estava a acabar completamente com o psicológico. E A mexer contigo. depois disso tivemos a prova da Taça de Portugal, que foi aí que eu comecei a minha preparação. Eu estava mais motivado que nunca por estar de volta para os treinos. Sim. E voltei a sentir Estamos uma a coisa falar que eu não foi sentia esta há muito última tempo. prova, estamos a falar se Última calhar grande prova, sim, que eu- nem meio ano. Nem me lembro. Eu voltei a sentir aquela ansiedade pré-combate. Voltei a sentir aquele Quando nervosismo, fosse os primeiros. Como se quando fosse lutar no primeiro mundial, por exemplo, estava a sentir isso. Porquê?
fiquei muito tempo afastado. E isto é uma coisa que, querendo ou não, é a minha vida. Eu tenho os hábitos, tenho as coisas disto. Muita gente às vezes fala para mim, tu não estás nervoso antes do combate. Eu estou nervoso, mas para mim já se tornou uma coisa tão normal, tão depois de natural. 200 e tal combates, ok, mais Já se coisa, tornou uma menos coisa coisa. tão natural porque É quase um mini tailandês, não é? eu já lido com a pressão, E voltar à Taça de Portugal E sentir aquele friozinho na barriga. mas ter feito a melhor, se calhar uma das melhores exibições, fiz ringue em sénior, entrei na minha categoria de júnior, subi para a categoria de sénior. Para conseguir ter os para combates. porque lá está, outra coisa que eu quero passar. Muita gente, não tenho adversário em júnior. Subam para sénior, há sempre gente que vos vai querer bater. Sim, mas Mas às vezes pode ser um receio de alguns atletas também, percebes? Mas isso, sim, mas isso vai ter, se Isso calhar vai acontece nas ser. modalidades todas. Tu claro, achas, claro. agora passando aqui um bocadinho, desculpa, a outra parte, que é que tu achas, por exemplo, já tiveste em várias modalidades, e nós até passámos isto um bocado à frente, porque tu já fizeste Muay Thai, já fizeste kickboxing, já fizeste Kempo, e agora aqui para ti e para os teus colegas. O porquê o Kempo? Achas que o Kempo te trouxe algo mais que as outras não conseguiu? Ou achas que conseguias, por exemplo, já percebemos que se calhar no kickboxing se calhar não tinhas tantos combates. Achas que, por exemplo, nesta fase de potência ou nesta de idades tinhas tantos adversários? Se calhar em sénior sim, mas em júnior se calhar não conseguias potenciar tanto esse crescimento. Seria impossível, em júnior seria impossível porque se uma pessoa a fazer disciplinas, vou falar no caso do kickbox, a fazer disciplinas light, eu tinha 6 combates no ano. 6 combates no ano, a correr. 6, 10. A ser uma época excepcional. No kick, isso é como é que é. E neste preciso momento, o Kempo trouxe-me uma coisa que para todo o atleta é importante. Rodagem. Se nós tivermos 6 combates num ano, os 6 combates podem correr bem. Há uma chance maior deles correrem bem, são menos. Se tiveres 60 combates num ano, Mais atletas tens, mais rodagens vais ter, mais aprendizagem Consegues ter e obter, maior evolução. e uma maior evolução. Ou seja, e no campo tens várias disciplinas. não é? exatamente. Tu no campo consegues, numa prova, como eu estava a falar, por exemplo, daquele campeonato, eu fiz 15 combates em 2 dias. Eu precisava de 2 épocas do kickbox. Também 15 combates, depende dos combates, Depende das de categorias. tudo mais, o desgaste. Sim. Mas, por exemplo, isto para quem está lá em casa, que é, 15 combates, e mesmo as outras modalidades que não entendem isso, ok, 15 combates, não são todos de potência, mas a grande parte delas são de potência. Nessa prova, os únicos combates que eu não tive de potência foram os semi, foram 2 combates. Ou seja, tive 13 são combates de combates, potência. são combates de plena velocidade, que Que é também há um velocidade, desgaste, claro. Há desgaste na mesma, mas... e há aqueles combates de light, que é como às vezes como o Nada kickboxing. se vai comparar a 3 minutos ou 2 Dois rounds, ou três rounds. de estar em plena pressão e serem golpes desgaste. com potência. O nosso corpo sente tudo. Eu lembro-me que depois desse como é que tu mundial fazes? passei uma semana que eu sentia-me numa Claro. velhinha autêntica. Como é que tu fazes, Ângelo, desculpa lá, para aguentar tantos combates? Há uma preparação específica? Como é que vocês, atletas, tu e os teus colegas, se preparam, por exemplo, agora para um campeonato do mundo, em que muitos de vocês estão em 2 e 3 modalidades? Como é que é a vossa preparação para este tipo de provas? Sendo que vocês têm uma noção que, se calhar, eu estou inscrito em 2 ou 3 vertentes e vou apanhar 3, 4 atletas de nível mundial, não é? 3, 4 atletas dificílimos, então, não é 3, 4, é 3, 4 para chegarem às finais. 3, 4 combates para chegarem às finais. E como é que vocês fazem essa preparação e desgaste, sendo que ao final do campeonato, se calhar, eu fiz 10, 12 combates? Tendo o risco de lesões, como é que é feito? É que ele já falou bastante, eu tenho que cortar um bocado o piso, senão acabou o tempo. Nós começamos a organizar mais ou menos os dias. Este dia, por exemplo, treinar estas 6 provas. Reforço muscular, Musculação. trabalho específico. Agora, neste dia, vou trabalhar com o semestre, por exemplo. Vamos Ok. melhorar aqui as projeções, técnicas, tudo. Portanto, há um trabalho aprimorado já a pensar nisso. Quanto tempo, por exemplo, Mariana, ou os santos convidados, é que vocês fazem, por exemplo, um planeamento deste campeonato do mundo? Vocês começaram aqui a treinar na semana passada, alguns que a realidade é essa, é um mês, é uma semana. A gente só vai começar a treinar para a semana, não é? Mas
Quanto tempo é que é preciso, por exemplo, para planear para um campeonato do mundo como vocês vão participar? Sim. Eu sei que agora, inclusive, há treinos aqui na Seleção Norte, ou na Delegação Norte, quase todos os meses, para vos ajudar e potenciar isso. Mas, por exemplo, quanto tempo é que é necessário para se perceber, não é? Quem está em casa a perceber, para preparar, por exemplo, um campeonato do mundo? E tu que és a mais nova, com 14 anos, tentar passar lá para casa... 15. 15, peço desculpa. Acredito uns 5 meses para organizar bem E preparar. psicologicamente e fisicamente. Quantos dias? Treinos por semana. E a gente Sim, isso é aproveita outra às coisa. vezes a preparação de outros campeonatos, não é? Aproveitar. Aproveitar o lance logo. Já Ou que seja, estás atrás. no vosso caso, pronto, nós temos essa noção, não é? Preparando, se calhar, o regional para embalar no nacional e depois para as provas Uma semana para internacionais. abrandar ligeiramente, mas... Afinar, analisar, ver vídeos, corrigir. Não, mas isso, eu acho que isso tem um bocadinho muito a ver com a rotina de treinos de cada pessoa. O número de treinos por semana e eu aquilo que é feito. eu acredito que 90% dos atletas treinam 3 vezes por semana e está bom. Correto. Tá Correto, bom. porque alguns treinam mais. Tá Por exemplo, eu bom. treino 6 vezes por semana. Eu treino 6 vezes por semana e todos os dias faço treinos bidiários, por exemplo. Se calhar isso é impensável na cabeça de muita gente. Mas se eu me vou expor a um alto nível, o meu corpo tem que estar preparado para Exigir aguentar um alto voluntário, nível. para aguentar o número de combates, a exigência, a recuperação. Se eu me vou É isso que é importante passar. se eu me vou arriscar a fazer provas de potência, o meu corpo tem que aguentar com a potência, o meu corpo tem que aguentar com a pancada. Muita gente diz, tu és maluco, gostas de levar na cara. E eu não é que eu gosto, eu se puder vou-me defender delas. Mas quem vai à guerra, dá e leva, não é? A pessoa tem que estar preparada para se aguentar. E querendo ou não, vai ser sempre uma guerra. Mas tu chegas aqui, por exemplo, ao teu treinador e ao ginásio e pedes para eles te baterem. Eu Para não que ela peço está. para o meu treinador me bater, porque o meu treinador, pronto, bate-me, não é? Eu não posso bater de volta se não pôs chumbo. Porque se eu bater ao meu treinador, ele depois vai se vingar de mim. Tipo, e tal, 500 burpees. E eu vou fazer 500 burpees? Ele não faz isso. Depois vamos fazer um podcast sobre o treino. Um podcast sobre o treino, sobre o que é que acontece e o que é que não acontece. Não, mas eu acredito que, muita gente... É importante a preparação. A preparação é aquilo que nós levamos para o combate. Como diz o meu treinador, diz-me como treinas, eu dir-te-ei como é que vais Como é que vais correr. combater? Como é que vai É correr? exatamente isso. Querendo ou não, é uma boa Vocês mensagem. partilham da mesma ideia? Portanto, estamos aqui a chegar a um consenso que quando vocês chegam a este nível e querem ir para provas nacionais e internacionais, e aqui vou falar um bocado como também treinador da seleção, que é importante vocês terem essa mentalidade. Vocês sentem que todos os vossos colegas da seleção têm essa mentalidade? Alguns Vai da mentalidade, mas muito da atitude. Mas se vocês querem resultados, têm essa noção, mesmo com ter a idade, que têm que treinar quase os dias, se aplicarem e dar o vosso melhor. Se é o nosso objetivo, nós temos que lutar para obter Como eu costumo dizer, tem que superar treino após treino. Ok? Lá está, claro que todos nós vamos ter dias maus, dias bons. Muitas vezes, se calhar nos dias maus é os dias que nós temos que ir buscar mais Mais motivação. energia e quando às vezes treino é melhor. E cada vez treino é melhor porque a vida não é fácil para ninguém e há E essas fases más, adversidades fases horríveis. que os tornam mais fortes. Sim, e uma pessoa tem que saber superar isso. E só uma coisa muito importante que eu aprendi com o meu treinador e uma coisa que me inspira aqui a sala é que daquela porta para fora tudo que não for chamado cá para dentro, que seja situação de combate, Fica lá treino, fora. fica lá fora. Eu até posso sair do banho, chegar lá fora e levar com tudo outra vez. Mas desde que eu estou aqui dentro, eu vou me entregar de corpo e alma a isto. Esvaziamento só isto. Sinceramente só isto. Porque eu próprio sinto isso, não sei se o resto do pessoal também sente. Eu se estiver a treinar com a cabeça noutro sítio, eu não estou a dar 100% de mim. Eu não estou a dar 100% de mim. Não estou a Sentes que alguns colegas teus vêm com essa ideia? Não Cabeça tem no todos? ar? Sim. Ou que vêm com a mesma ideia que eu. Não, com a cabeça no ar. Com a cabeça no ar, isso É o fácil, normal, dia a isso é dia. fácil de perceber. Uma pessoa basta chegar aqui e topar a intenção das pessoas ao treinar
Pronto, isto era uma brincadeira mais pessoas fazem mas sim, fazer. sim, Sim, em todo sim, lado, há pessoas que em não todo têm- lado, Mas lá está, mas também temos que pôr no prisma que se calhar nem toda a gente tem os Tem mesmos essa objetivos. ambição. Queres ser atleta, tu queres Nem toda a gente tem os mesmos objetivos. Queres ser- A saúde, é isso. Mas lá queres está. ser uma referência, É e isso, mas então há de saber defender fazes os por dois isso. prismas. E eu acho muito bem. E agradeço a todas as pessoas. E agradeço a todas as pessoas que fazem exercício físico e vêm para aqui por saúde, porque da mesma maneira que me ajudou a mim, pode ajudar muitas pessoas. E sei bem quão bem isso me faz e espero que faça muito bem essas pessoas também. Claro. E isso sempre foi um alívio para mim. E Olha, Ângelo, e agora, para ti e para os teus colegas, contem-nos lá histórias e acontecimentos caricatos. Cada um. É, cada um, que é para histórias e acontecimentos caricatos. Epá, pode ser da seleção. Nós já estivemos aqui a falar e a conferenciar sobre treinos e algumas brincadeiras. Algum momento. Não, Ângelo, tu és o mais curto, que já vai além do tempo. eu sou o último. Tu és o último. Eu sou o É, último. tem que ser curto. Já vamos além do tempo. Mas a ideia deste podcast é mesmo isso, é não termos tempo e ser uma conversa agradável e dar a conhecer um bocado os bastidores além ringue e todas as peripécias. É sem que papas por aí- na língua aqui, é o que é. Não ouvi, não Sem ouvi. papas na língua. Sem papas na língua. Não é? Uma pessoa tem que manter uma postura diferente. Desde que não sejamos sancionados e cortados, para nós está tudo bem. Mas o YouTube é amigo. É uma, coisa que isto é um podcast à norte. É, mas- eu acho que vamos ter aqui alguns treinadores que vai ser isso, que é olá, hoje é... Depois não conseguimos. Depois não para. Mas bem lá então. E depois aqui o nosso rodapé fez... Podes começar, ó. Então vamos lá. E começa. Então, Mariana, conta-nos lá uma história caricata ou alguma coisa que ninguém saiba ou queiras partilhar connosco. Já alguém tem aí na ponta da língua alguma coisa para contar? Mas Conta, até Mariana. foi ver mais experiência. Tu tens? André, Solta. André, vá. Assim, eu não estou há muito tempo na seleção. não pode ser da seleção da equipa, uma coisa que aches que seja caricato, Alguém- no teu percurso que queiras partilhar, ou que nunca contaste, ou que aches que deva ser Ou algum partilhado. segredo que queiras. Deixa-me me digas que atropelaste alguém. Alguém? Algum segredo que escondeste até agora e. Não, assim, nada. Deve ser o Ângelo a começar. Vais, anda lá para ver se os teus colegas. É que toda a gente se riu, mas no entanto ninguém contou nada. Epá, eu vou chutar assim uma coisa demasiado recente. Uma das. Uma Uma das. das. Mas esta aqui é demasiado recente. É assim, desculpa lá, mas, por exemplo, eu já acompanho a seleção há algum tempo e, olha, uma das próximas coisas que eu vou criar, mas isso depois vou confidencializar noutro podcast, que é, eu vou me sentir realizado, por exemplo, a minha equipa vai fazer 18 anos, quando ela fizer 20 anos, eu vou lançar um livro intitulado, não é Os Segredos para Além do Ringue, mas Os Segredos e Bastidores de uma Equipa. Também que vai ser um best-seller. Toda a gente vai comprar com medo do que é que está lá escrito. Ok. Mas sim, com tantos anos e mesmo ligados à seleção, cada viagem há sempre uma história, há sempre um conto. E E há é isso que eu sempre quero umas que vocês, é aventuras, é isso que eu quero que vocês. Quando às vezes que eu, formamos ainda lá explorador, é assim. eu sei uma data delas, o que eu quero é que sejam vocês. Deixa o homem falar. Vocês a a contar. Ah, bem, tivemos aqui uma coisa muito recente, um treino de seleção que acabou às 4 da tarde. Entretanto, houve uma reunião e tal, nós ficámos todos à espera, tudo bem. Arranjámos lá uma bicicleta, um bocado depenada, por assim dizer, mas dava para andar e deu para passar o tempo. Entretanto, o meu treinador saiu da reunião, entramos todos para a carrinha, todos contentes, vamos chegar a casa e tal. Quando é que foi isso? Isso foi há cerca de 2 semanas atrás. 2 semanas. É bem recente, é bem recente. Não, bem recente, bem recente. É Sim, bastante sim, sim, recente. sim. E é real, é real. É bicicleta. Não, é É bicicleta aqui, estática daqueles. Não, uma bicicleta com rodas. Já passou. Uma Outros santa andamentos. atrás também. Certo, ok. Aquilo que já era base. Não vamos estragar o sítio. E nós entramos todos na carrinha, todos contentes, um bocado, prontos, fartos de estar à espera, estudo. Entramos na carrinha e estávamos a iniciar a nossa rica viagem para casa. Essa jornada normalmente 3 horas. Claro, eu já estava com os meus fonezinhos prontinho a tirar Pronto para aquela sonequinha básica, estás a ver, para chegar rápido a casa. Que é o problema é o condutor. Não, é quase entretanto, o resto. entretanto eu comecei a sentir a carrinha a tremer e eu pensei que estava a sonhar, eu devo estar a ressonar mesmo alto, que isto está a tremer. A realidade. E nada, olho para o lado e já está toda a gente com as mãos na cabeça
o mestre encostar à berma e eu, Oh, que caralho! eu Que é a que se pensar, passa o que é isto? Pronto, está tudo bem. Entretanto, tentámos arrancar de novo e ouvimos só assim, pum! E um ferro qualquer a bater no chão. Pânico total. Fomos todos para fora da carrinha. Entretanto, No meio da autostrada. no meio de uma autostrada, nunca. Coisas que eu nunca pensei fazer, ficar parado no meio de O uma cano de autostrada. escape caiu. E fui fazer uma coisa que nunca pensei em fazer, nem sequer me passava na cabeça. Foi falar com aqueles atendentes das autostradas. Aquilo é fixe. Aquele telefone lá. Chegas lá, tu tocas no botão e os manos metem-te a dar uma música triste, como quem, olha, já foste, estás a ver? É verdade, eu estava lá comigo. Então a carrinha. Carrinha pronto. Por acaso nessa viagem estavam os três, não é? Sim, e foi assustador, não foi? Um bocadinho. Então, Não, continua. aquilo dá-me uma música triste como quem, olha, já foste, já vais precisar de mim. Resumindo, senão Ligámos, não temos aqui. fizemos tudo. E agora, o problema da carrinha não foi só a carrinha ter avariado. Estávamos numa época de provas. E tal, vamos buscar os coletes para fazermos full camp. Onde é que achas que ficaram os coletes? Ou seja, o material ficou todo lá. Na carrinha. Mas o mais caricato é que muitas viagens há uma história. Mas os vais não soube contar bem que é. A carrinha avariou, quer dizer, está o treinador preocupado em resolver a situação, assistência em viagem, E nós a fazer TikTok. quando eles estão a fazer TikToks no meio quase da autostrada, encostados à carrinha. E o treinador a pensar, ok, isto aqui entretanto vamos precisar da carrinha, eu a chamar a assistência em viagem, e eles a fazer TikToks com coletes colocados, e por aí fora, e os caras a Eu passar. fiz uma coisa que Eu ia precisar de voltar. nunca pensei em fazer na minha vida. Que foi urinar numa autostrada. Nunca pensei em fazer isso. E pela primeira vez eu urinei numa autostrada. Um sentimento, Às estações de serviço. Às estações um de serviço. sentimento louco e de liberdade no meio do mato, ubicados a São-te aqueles passar. carros a passar ventinho. Sentes o vento nas costas. É bom. Mas espera aí, mas estavas então de costas para a estrada, ou então? Não, sim, totalmente. Para não distrair ninguém, estás a ver? André, queres contar alguma? Ele já contou esta. Mestre, era a única assim. Era a única assim. Então o que é que me contaste? Lembrou-se depois de tu contares. E nós, Mariana? Não te lembro nada. Eu acho que não tenho essa minha experiência sobre isso. Por exemplo, estamos a falar, já fizeste várias provas internacionais, não te lembras assim nada, ou mesmo com a tua equipa, que tenha marcado, que tenha sido fora Por do exemplo, normal. Na França, quando nós estávamos no fundo de entrar muitas passagens, tinha atletas com acima de peso, mas nós não sabíamos, nós não tínhamos balanças. Eu tenho muitas histórias dessas. Nós tínhamos encontrado na farmácia, normalmente na farmácia que tem que ter balanças. Mas pronto, vamos correr, aproveitar, fazemos já um treino, vamos correr. E estavam lá. Estavas na balança. França, ias ali lá. aos manos das E esquinas, nós também tinha perguntaste se tinha balanço. balanças, não tinham. E nós, e agora, o que é que vamos fazer? Procurámos dentro do centro, tipo, continua, digamos assim, tinha ordem, tinha ciências eletrónicas. E procurámos algum funcionário e nós a falar inglês, ele não, a falar francês para nós. E agora? Não dá jeito. O que é que vão fazer? Nada. Depois uns franceses viraram-se a mandar volta para nós, o que é que se passa aqui? E não estou a fazer nada. Isso, depois As voltámos viagens para o hotel. internacionais têm esse fizemos- problema, que é o problema linguístico e muitas vezes entender. É sempre. Olha aqui, valeu. Exato. Não tenho assim muitas experiências. Ângelo, queres contar? Tu tens mais experiência internacionais? Vou contar uma que o meu treinador vai gozar comigo, mas foi uma fase. Pronto, foi uma Menos fase. boa. Era um puto. Ainda sou, mas mais crescido um bocado, já não choro agora. Então conta lá muito rápido. Estávamos na Hungria, foi a minha segunda Hungria, estava tudo ótimo, estava eu e um colega não, amigo, e nós, eu vou resumir, o meu treinador vai perceber, isto aqui é uma coisa fora de contexto. Foi quando nós fomos comer uma McFlurry a chorar. Porquê é que vocês foram comer esse? Ter um pouco de chocolate, Não, Não, se calhar depois esta é a história que tem por trás. estás a ver quando tu és literalmente uma criança E tu não percebes. vês- e não vês maldade e às vezes ficas a pensar, perdi aquela oportunidade, agora queres ver, depois o meu treinador deixou-me sozinho num quarto, a mim e o meu colega com duas raparigas e nós fomos jogar telemóvel, eu e ele, estás a ver? E pronto, viemos a levar um chazinho de bebida e pronto, ficámos assim timados, mas ele depois foi-nos pagar um gelado, mas não foram meus lados. As mágoas. Foi para afogar um bocadinho as mágoas. E como consolo, depois comprámos um skate, eu e ele, para virmos. Mas portanto, eles estavam uma idade que era então o divertimento deles era andar de skate para trás e para a frente. Isto tudo porque o Tiago Castro desenhou as costelas, nós, tudo na mesma Hungria.
perdemos o metro. A linha do metro variou. Essa sim acho que é uma história A linha do engraçada. metro variou. Então o que é que acontecia? Era- Andava eu e ele, de skate fora e dentro Não, do mas metro. a história é, nós vínhamos, tudo que tinha para correr mal na prova, tudo correu tudo bem. Com tudo ótimo. Salvo o erro, os 4 atletas, tínhamos levado os atletas, grande parte tinha Tivemos tido só um pódio que se lesionou. e o que incapacitou de continuar, mas tinha corrido tudo bem e depois à chegada cá tudo que tinha para correr mal, correu mal, não é? O voo atrasou, nós como somos aqui do Norte tínhamos de fazer muitas vezes, que é o que as pessoas às vezes não têm noção, os sacrifícios que é pôr-nos a pé às tantas, apanhar o Viagens metro de muitas daqui, horas. ou o comboio daqui até Lisboa, apanhar o metro até o aeroporto, estar X horas à espera e por aí fora. E eu sei que nessa viagem o voo atrasou uma hora e tal, e nós sempre com o tempo cronometrado, mal deu para despedir dos colegas. Nós até já tínhamos dado margem mais ou menos Do atraso. Do alfa, nós já estávamos sempre aquela margenzinha, mas chegámos atrasados do voo, despedimos toda a gente à pressa. A correr, Fomos chegámos para o ao metro, o metro avariou, metro que é avariou. uma coisa que eu acho Caraca, que era sem é cabeça. uma coisa- O metro avariou, quando... O metro variou, tudo bem, tudo ótimo, variou, ok. E tal, olha, perdemos o comboio. Não, eu recordo-me, ainda fomos a correr, ainda vimos a última estação a arrancar. Exato. E nós com a malas, eu recordo-me dessa altura o Ângelo e tínhamos outro mala era maior que atleta, eu. o Nuno, a mala era maior, nós com elas às costas, a correr. E depois disso, o que é que foi o nosso pensamento? Olha, vamos ver um filmezinho aqui no Colou. Que era na altura que estava a sair, salvo erro, o primeiro Rocky. Mas olha, não teve nada para fazer. O querido. Creed, Nós desculpem, vimos o Rocky. querido. E nós, e tal, pronto, vamos comer qualquer coisinha, entretanto, alguma caridosa lembrou-se que havia um autocarro. Tudo bem, vamos ao autocarro para Braga. Quem correu mal no autocarro? E foi das piores Calma. viagens. Foi das piores viagens de autocarro da nossa vida. Eu entrei no autocarro, pequenino, e lá eu todo tolhidinho e tal, e veio-me assim, aquele cheiro agradável de quem não usa desodorizante. Estou a ver. Não. Estás a ver o que é fazeres uma viagem Quantas de... horas agora? Aquilo deu para aí 4 horitas até Braga. Que maravilha. Não, Aquele eu cheirinho nem que ele acabado. tinha só faixa ligada no máximo. Nós vínhamos a suar. Nós Chegámos- vinhamos da Hungria, que era frio, vinhamos agasalhados, nós a tirar a roupa toda. Nós vimos de Epá, torre e tudo. aquilo foi das piores viagens Foi. que a E gente depois- já teve. Depois e o nosso que nos fica. entretenimento foi, nós chegámos cá acima pai às 6 da manhã, nós a ligar aos nossos pais, olha, vim-nos buscar a Braga, aconteceu isto e isto, pronto, um transtorno total, pois, o mestre completamente aterrado de sono, os outros atletas completamente aterrados de sono, e eu e o outro a andar de skate. Cá O fora. divertimento Tudo dele bem. foi o ganha-pão, e eu já não me recordo das medalhas que eles trouxeram, não eram as medalhas, era o skate que eles conseguiram ganhar, conseguiram Mas fazer de lá. são aquelas histórias que ficam para a vida e que... Olha, para terminar, que já vai longo, e agora deixo se calhar para o Ricardo. Sim, posso se calhar só pedir aqui então para finalizar uma opinião. Quem é que vocês gostariam de ver aqui sentados num próximo episódio aqui do podcast? Nós fazemos sempre essa pergunta aos Sim. nossos convidados: quem é que vocês gostavam de ter cá? Opá, eu Alguém? Vamos gostaria... só um de cada vez. Eu gostaria Ângelo. bastante de fazer um papel reverso. Estar eu daquele lado, foi por questionar aqui estas duas letras. Podemos. Gostaria bastante de fazer Não, esse vocês têm papel. que ver o primeiro episódio, o episódio 0, que é E ele dá gosto. eu a entrevistar o Ricardo e o Ricardo a mim. Não, a mas- apresentação. Mas se calhar fazer Fazia uma coisa mais icónica, uma coisa mais... Estou a entrevistar Digamos, na brincadeira, porque eu gostaria, da mesma maneira que eles às vezes espetam assim umas coisitas para nós, eu ia gostar de... Tipo, No caso a pensar, Vamos pensar. para a 10ª edição, se calhar inverter os papéis. Isso é bem. Porque não? Mas digam lá, quem é, agora na realidade, quem é que vocês gostavam de ver aqui sentado? Não, mas isto é real, isto é Real. real. Então vamos. Então, diz lá, Mariana. André, quem é que vocês gostavam de ver aqui? Se gostares. Se não gostares, olha, o que é? Alguém que gostasses nacional, internacional, não sabemos, pode ser que a gente faça acontecer. Gostasses de ver aqui, ou lá está, inclusive, de entrevistar, ou de ver o trajeto, ou a experiência de vida que gostasse de ver aqui retratado.
Pá, isso, para mim, a meu ver, seria interessante trazer alguém da velha guarda dos esportes de combate. A meu ver. Ok, Não, sim, não, temos não, não, projetado não isso. tenho um nome concreto, mas trazer uma pessoa da Para velha ver guarda dos a esportes de combate. diferença e para a muita- realidade. para muita gente começar a dar valor àquilo que tem hoje em dia. Boa, boa. Em relação aos esportes. A meu ver. Vocês, alguma coisa? Podia ser alguém que já tem experiência tipo, numa carreira profissional. digamos assim. Ok, vamos dar um exemplo. Também já temos aqui Um atleta que só faz pré-planeado E para nos ajudar, mesmo para nós que se calhar se queremos mais verem subir, qual é o trajeto que eles e o que é que têm que fazer. Muito bem, muito bem. E tu, André? Um atleta nacionalmente conhecido, ou mundialmente, mas pelo kickboxing, por exemplo, para ele dar a sua opinião também. Ok, sim, nós vamos ter todos os esportes Ou aqui. podemos trazer aqui o teu pai também para falar, o condutor deixado. Vamos analisar isso e certamente vamos ter cá e fazer-vos as vontades num dos próximos episódios. E agora, para findar, quais é que são, qual é o combate que vocês gostavam de ver na próxima GFC? Mariana. Era logo o Ricardo Fonseca e o Euro. Estou a brincar. Estou a brincar. Só- Onde é que isto já vai, meu? Isto já é dois, já é pá. O Ricardo Gonçalo Fonseca, também, eu o volto Gonçalo. ao Ricardo O Fonseca. Ricardo Fonseca com o Gonçalo, eu acho que um dos próximos convidados, se calhar era muito pertinente. O Gonçalo, e fazer logo aqui o match, O Gonçalo Rica era era, por exemplo, o Gonçalo, Pá, eu e gostaria, tentar logo fechar ali o combate, Também um atleta já com muito historial. eu gostaria Sim. de deixar a Isso é sardinha. muito importante. Eu gostaria de deixar a sardinha aqui. O Gonçalo já está apontado. Já está apontado. Não, o Gonçalo foi uma Sim, referência. sim, mas uma assim, referência do campo e das artes marciais, dos É que esportes de combate. depois não digas que é por seres pai. Digas que é por seres pai. É um Então vamos lá. E nós, André, quem é que gostavas de ver aqui? O mestre, eu gostava de ver o mestre para o próximo ano. Que eu nunca via competir. não, mas tu vais vê-lo sempre lá, que ele está sempre na organização. Mas ele até queria, ele até Mas eu por gostava. acaso já vi na Maria. O problema é esse, pá, por vezes é muito complicado porque nós já não temos a idade, eu, o Ricardo, e a predisposição E as lesões também. para tal, e depois é isto, eu gosto de ser atleta, às vezes quando faço umas brincadeiras é por gosto e por carolice e por querer-me pôr à prova, mas a realidade é que nós temos atletas e é muito complicado nós neste meio muitas vezes treinar e o que acarretamos às costas é proibitivo. Por acaso, se calhar estás a falar porque viste, Eu vi, porque eu gosto não de, vi. por exemplo, se calhar a nível nacional é difícil, E por eu quando era tudo, novinho também já vi. mas eu gosto Eu tive a experiência de ver vivo a combater. eu gosto de, por exemplo, em provas internacionais, porque se calhar tipo numa que o Ricardo teve. Qual é o problema? É que eu lembro das últimas 2, 3 provas, até foi a defender as cores da nação pelo campo, a nível internacional. Já me sagrei algumas vezes campeão do mundo de campo, mas foi pela seleção e eu lembro-me que pouco ou nada treinei porque eu tinha 3 ou 4 atletas. Fomos a Tunísia, estás a falar? Tunísia, eu fiz a Tunísia, fiz a Turquia. Mas o último que fizeste foi na Salvo ele sim, na Tunísia. Mas qual é o problema? É que eu não devia dizer isto, mas eu se fiz meia dúzia de treinos foi muito. Porque, Lá está. como é que eu ia dizer, ou és treinador ou és atleta. E porquê é que eu fiz a nível internacional? Porque é diferente. Porque é mais motivante, não tenho a carga nos ombros de levar uma equipa. Correu bem, espetáculo, correu mal a nível nacional, a nível internacional, mas depois também tens lá muitos atletas no meu escalão e quando eu vou, normalmente faço os Masters, que tenho muita experiência e que nós estamos a falar às vezes apenas lá atletas profissionais e que tu tens de estar preparado para isso. E inconscientemente nós temos essa noção, mas às vezes dá-nos a macacoa e olha, lá vamos nós. Quem sabe, eu tenho sempre o bichinho, agora com a minha segunda filha é mais complicado, requer mais de mim, mas quem sabe. Eu gosto às vezes de ir a fazer com os atletas, mas por exemplo posso dizer que já há meio ano que quase não consigo fazer nada, mas quem sabe. Eu por acaso tenho saudades, mas a minha como para mais são as lesões. Eu tinha aqui uma lesão bastante complicada e eu tive um acidente de carro brutal em dezembro do ano passado, ou seja, há poucos meses, ou seja, acho que acabei por piorar e não é preciso fazer grande coisa, basta fazer movimentos um pouco mais acima da cabeça. Ou seja, eu estou a treinar, mas estou a treinar tudo de forma adaptada. Claro. Ou seja, é isso. Nós temos um campo adaptado. Pronto, se calhar era uma opção. Que por acaso, eu posso te indicar isso também,
Olha, uma das coisas que vamos ter aqui nos próximos episódios é mesmo o campo adaptado e mostrar que isto realmente dá para todos. Sim, já tínhamos falado sobre isso. Eu posso tentar aqui, mesmo estamos no além de ringue, não é? Fazer aqui uma brincadeira, eu chamo aqui um atleta adaptado e ver como é que tu te safas. Pronto, pode ser. Pode ser. Temos combinado, nós temos que fazer isso. Desde que só Olha, os neste outros momento eu estou adaptado também. Estás adaptadinho. Estamos todos adaptadinhos. Estamos todos adaptadinhos. Então, olha, Estás melhor que ela. André, já está. Ângelo, o que é que tu gostavas de ver aqui na próxima QFC? Eu, maior, infelizmente ainda não tive a oportunidade de participar em uma Isso é uma verdade. Porquê? Porque mais uma vez estou sempre lesionado. Lá está, eu também tenho que. Participo ali um bocado do lado do Ricardo, é o campo adaptado que nos vai safar. É a realidade. Por acaso ainda não transitamos o campo adaptado para a GFC. É uma situação que eu se calhar vou ponderar. Ricardo, Eu se calhar consigo ter a Vamos GFC todos adaptados. ou uma terceira idade lá, eu acho que poderia dar cartas. Imagina, estava aqui a pensar, o nosso escalão. até para debatermos um próximo programa, fazer uma vertente Supermaster e buscar ali a velha guarda e fazer um torneio. Eles acharam lá todas as cadeiras de A ver quem é que era o último. O último a aguentar-se. Eu acho que isso era capaz The Last Man Vamos Standing. pensar sobre isso. ter. Vamos madurar isto bem Não, e mas planear isso. Mas é quem é que isso. gostava, sem brincar? Não gostava de me ver a mim porque acho que. Quem é que era, por exemplo, um adversário bom para ti? Para quem gosta de ti, o que é que achas, sim, um combate? Pá, eu acho que isso é uma boa coisa para deixarem nos comentários do podcast. Quem é que o pessoal Boa, gostaria boa. de me ver a competir e daí Combater. fazemos- Sim, a combater e daí vemos também o que é que o pessoal gostaria de ver, o que é que o público Vamos gostaria ver de quem ver. volta mais, não é? Eu acho que, olha, uma coisa boa, começar a lançar ali os estás? combates. Hã? Categoria estás peso? Pá, o meu peso pode variar entre os 72 kg e os 80. Quem quiser. Quem quiser. Opá, Depende se come muito ou pouco. 16, 18 anos, para cima. Pode ser. Para baixo é mais difícil. Para baixo é mais difícil. Para baixo é Aí, difícil. entre os, Mas aí, é os isso. 75 kg mais ou menos. Entre os 17 e 50 anos, para cima. Também pode ser. Então no pronto, Supermaster. No Não, mas Supermaster. é isso. É bom que o pessoal deixe aí. O pessoal Chico, gostaria de comentaste ver a quem está ali, competir. aqui Boa, no boa. mundo do Quiompo, deixa aí um E comentário. é bom mesmo para o pessoal interagir connosco e nós também percebemos. Sim, porque estas primeiras edições é um bocadinho isso, mas no futuro nós vamos querer fazer cada vez mais em direto e receber cada vez mais as perguntas em direto e colocar aos nossos convidados. Isso pode gerar aí uma grande confusão. Não, nós vamos deixar isso quando vier a parte da arbitragem, vamos começar a atuar assim. Então olhem, a nossa parte foi um enorme prazer, desejamos tudo bom, eu vou estar lá convosco. Vamos ficar-nos que corra bem e quem sabe no futuro muito próximo estar aqui a entrevistar-vos como campeões, o Ângelo novamente campeão do mundo e vocês como futuros campeões do mundo. É isso que esperamos e vamos tentar agendar isso para um futuro muito próximo e já entrevistar-vos de outra maneira. É isso. Bom, muito obrigado. Portanto, da nossa parte, Obrigado. um brinde. Boa Obrigado sorte. pela Um brinde oportunidade. dessa caneca para os três. Estamos fracos de orçamento. Muito obrigado. Obrigado aí a todos pela oportunidade. Nós até agradecemos o convite. Pessoal, não se esqueçam, subscrevam aí o canal, coloquem o gosto, partilhem e sigam-nos nas redes sociais, estão aí na descrição do vídeo. E não percam o próximo episódio porque Nós também não. Não se esqueçam de deixar aí em baixo, pessoal aí, um gajo desafiar. pode ser de outras modalidades, não é? Fazemos Claro, acontecer. isso uma pessoa também se adapta. Não é? Obrigado a todos e até uma próxima.